Prosseguindo o estudo de História da Igreja, estamos no livro 5, na página 60. Bom, estamos estudando os anos 1800 e a perseguição está tendo uma redução drástica. Ali próximo de 1700 teve uma redução, principalmente na Inglaterra, quando ela acabou sendo dominada pelo protestantismo, que governava a Holanda, e a Inglaterra também reduziu a perseguição, soltou os anabatistas que estavam presos, mas agora em 1800 cresceu muito porque nos Estados Unidos não pode mais ter perseguição, nem na Europa, na França e em países que a França está conquistando também está terminando a perseguição. Bom, então nesse tópico eu coloquei aí para vocês um comentário. 1800 da era cristã. Desde Nero, em 64 depois de Cristo, que os cristãos não possuíam liberdade para pregar o evangelho. Nesse período, o termo anabatista vai caindo em desuso e mais tarde será substituído por igrejas batistas ou evangélicas. Apesar de alguns defenderem que só existem igreja católica e reformada, podemos ver pela história uma igreja cristã que nunca defendeu o batismo de recém-nascido, a Guerra Santa e a predestinação de Agostinho de Hipona. Essas doutrinas, elas separam, ok, tanto de católico quanto protestante. Quando tem outras doutrinas, como culto aos mortos, né, que aí alguns protestantes, como Lutero, manteve, ok? Pois bem, agora eu vou colocar um texto aí para vocês de um historiador católico, tá bom? Em que ele vai fazer um comentário sobre essa questão da perseguição. Eu coloquei aqui como praticamente o fim da perseguição, apesar que teremos países isolados que vão diminuindo até acabar em cerca de 30 anos. Mas então veja o que diz esse historiador católico. Deve-se observar que na Inglaterra protestante, a forca era ainda mais cruel do que a fogueira. É o que descobre o historiador americano Thomas Wash. Junto ao inglês Hilary Belloc, o qual explica o condenado por delito de traição era semi-estrangulado, está falando entre os protestantes, né? Para depois ser cortado, mutilado e ter seu coração arrancado ainda antes de falecer, exibindo-se depois os restos do corpo esquartejado nos lugares públicos. Não era uma sorte mais invejável que a fogueira, ou seja, o historiador católico está criticando o protestante por ele usar um método mais cruel do que o católico, que normalmente usava a fogueira. Os protestantes também usavam, mas os católicos ele adotavam mais a fogueira. Por exemplo, lá nas Bruxas de Salem, o anabatista morto lá, o pastor, ele foi enforcado, né? Então ele está dizendo, olha, realmente nós queimamos pessoas, mas os protestantes enforcavam e realmente semi-estrangulavam, era uma coisa horrível. Bom, isso está na obra História da Inglaterra, de Hilary Belloc. E prossegue, isto mesmo é confirmado por Thomas Hobbes, que observa que este castigo continuará sendo imposto até o século XVIII. O século XVIII, lembre-se, começa em 1701, termina em 1800. Prossegue, durante o mesmo período, a pena por alta traição na França consistia em ferver vivo ao homem. Por isso, queixava-se amargamente Joseph de Maistre. Não podem lançar calúnias contra o Santo Ofício. Países nos quais, como a Inglaterra, mártires católicos foram condenados em processo e sem as formalidades que rodeavam a atuação jurídica do Santo Ofício na Espanha. Ele está dizendo o seguinte, os julgamentos católicos na Espanha eram cruéis, mas seguiam, né, algum rito, algum documento. Mas diz que o julgamento dos católicos não seguia lei nenhuma, os protestantes só chegavam, era matando mesmo, né? E prossegue. A este respeito, são leitura obrigatória os trabalhos dos protestantes, Schaeffer, James, aí vai dando uma série de um nome de protestante, né? Ok? E conclui com um chamado Chesterton. Dedicou uma magnífica biografia, conclui o seguinte: a rainha Elizabeth, protestante, causou mais mortes de católicos em um ano do que a Inquisição Espanhola em toda a sua história.
porque realmente isso a história diz. Os protestantes, quando eles conquistavam um país, ele falava, esses católicos aí estão todos ligados ao anticristo que está sentado no trono da igreja. Lutero falou isso, todos eles falavam isso. Então eles falavam, essas pessoas têm que morrer porque eles estão contaminando a igreja. E a violência era terrível. Mas os católicos também, quando retomavam a cidade, matavam todos os protestantes. Eu contei para vocês a história quando eles tomaram a cidade de Roma, eles invadiram o hospital dos católicos e mataram os católicos que estavam no leito, os doentes. Uma coisa horrível. O ímpio olha para essa história, ele fala, eu não quero ser cristão. Então o que nós temos que dizer para ele? Não, isso aqui não é cristianismo, não. Isso aqui é outra coisa. Eles se disfarçam de cristianismo, porque cristão não faz isso. Se nós ficarmos calados, irmãos, o discurso aí da esquerda que é forte no mundo todo, falando isso do cristianismo, Nós temos que ser uma voz contrária, não. Sempre existiu uma igreja que não era a favor dessa violência. Quando surgia essa violência, eles fugiam, eles não pegavam em armas nem para se defender. Essa igreja está claro na história que ela existia. E normalmente era chamado de anabatista, donatista, novacianos, valdenses, diversos nomes. Depois vão ser chamados de congregacionais, batistas, mas são todos nomes de igrejas que sobreviviam à perseguição, mas não negavam a fé. O comentário prossegue. Toda a violência que era comum entre católicos e protestantes era maior que a violência praticada pelos exércitos árabes. Isso é verdade na história, irmãos. Os árabes não eram tão cruéis quanto os católicos. Aqui no Ocidente normalmente se difama muito os árabes, né? Eu contei para vocês em outro momento, ou se não contei, vou contar agora. Vocês sabem que aquele Conde Drácula, ele é inspirado em católicos. Você pode pesquisar isso que você vai ver na história. Foi um católico chamado Vlad, tá bom? Da Europa, não me esqueço agora, esqueço qual país que ele era, mas era um católico e existia uma ordem dentro do catolicismo que era chamado de Ordem do Dragão. Pode pesquisar isso que vocês vão ver. Não? E eles eram tão cruéis que esse Vlad, ele normalmente empalava as pessoas. Falar de empalar do modo simples, atravessar uma madeira no corpo da pessoa, mas diz a história que ele, como médico, ele estudou uma maneira de fazer essas pessoas sofrerem, ou seja, não morrerem logo. Encravava a madeira sem passar por órgãos vitais, e as pessoas ficavam ali espetadas, vivas, tá bom? Iriam sangrando e morrendo aos poucos. Diz a história que ele fez isso porque ele estava em guerra contra um árabe e ele fez essa matança de um grupo que ele encontrou no campo por onde o exército árabe ia passar. Irmãos, eu não duvido que esse grupo fosse uma comunidade anabatista. Eu não encontrei nenhuma comprovação, mas diz que ele empalou cerca de 3.000 pessoas. Quando o exército árabe chegou, o general árabe desistiu até de lutar. Ele falou, quem faz isso não é humano. Eu mando essa história, você pode pesquisar a história de Vlad, né, Vlad III, o homem que inspirou o Conde Drácula. Esse homem existiu e essa história aconteceu. Eles tinham um ódio anormal. Até um soldado árabe normal, que tinha determinadas violências na guerra, quando ele viu aquelas pessoas empaladas, ele falou, essas pessoas a gente não deve nem lutar com eles. E ele voltou para a Arábia, desistiu de lutar com o católico. Qual o nome da ordem que ele fazia? A Ordem do Dragão. Ou seja, se identificavam mesmo como servindo a Satanás. Vocês podem pesquisar que isso está na história. Você vai encontrar um monte de sites aí falando sobre isso. Então a pessoa tem que estar muito cega para acreditar que aquilo ali é cristianismo. Então o historiador comum, no mundo que está sendo enganado, eu coloquei lá para vocês o livro de Rousseau, de uma historiadora aqui no Brasil, tudo que ela colocou lá, o livro negro do cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus, ela tinha que mudar isso. É o livro negro do catolicismo, do protestantismo, porque eles é que matavam. Mas eles tratam uma corrente, que no caso é o catolicismo, como sendo o cristianismo. Nós temos que corrigir isso para eles. Agora, se nós dissermos que eles estão certos,
era o cristianismo mesmo, era a igreja de Jesus matando, o que nós estamos fazendo? Nós estamos matando o cristianismo. Nós estamos matando o cristianismo. Porque nós estamos dizendo que o cristianismo fez todas essas coisas. Existe, irmãos, uma obra em espanhol em 10 volumes. Sabe qual é o título da obra? São 10 volumes. O título da obra é Os Crimes do Cristianismo. É uma enciclopédia em 10 volumes, contando as coisas que a Igreja Católica e a Igreja Protestante fizeram. Então, vocês veem que essa não pode ser a história do cristianismo. Quem conhece o cristianismo, um cristão de verdade não fala, desculpa falar isso, mas um cristão de verdade não fala que aquilo ali é cristianismo. Porque é tudo contrário na doutrina, na ação, na violência, as doutrinas que eles praticavam. Quem pratica purgatório, nós temos que falar isso para os católicos e para os protestantes, todos os protestantes. Porque eu falei para vocês, Calvino, ele disse que praticar culto aos mortos, acreditar em purgatório, é paganismo. Mas ele disse que a Igreja Católica era a igreja cristã, mesmo praticando culto aos mortos. Nós não podemos cair nesse erro. Calvino caiu nessa, foi enganado. Foi enganado e disse que ela era, sim, a igreja de Jesus, mesmo acreditando em purgatório. Irmãos, isso é paganismo clássico. Todos os povos pagãos, você pega tanto das Américas como da África, a religião de Baal, ela era fundamentada em quê? No culto aos mortos. Tanto que eu tenho dito para vocês, a religião do culto aos mortos domina o mundo. É hinduísmo, é catolicismo, é luteranismo, anglicanismo. Existe um monte de ismo. A religião do culto aos mortos é a religião que domina o mundo. Só que a Bíblia diz que isso é abominação. A igreja cristã nunca praticou isso. Quem adotou foi a igreja católica. Então, você tem que dizer o quê? Que aquilo é paganismo. Bom, o comentário prossegue. A finalidade era denegrir a imagem do cristianismo, para que nos últimos dias os homens olhem para a história dos católicos e protestantes e considerem o cristianismo como algo nocivo e violento, assim como eles olham para o islamismo. Irmãos, escrevam o que eu estou falando para vocês. Vá na internet e pesquisa assim, revista Veja, tá bom? E escreva Era das Trevas. Foi no ano passado, saiu uma revista dizendo o seguinte, que a ação dos cristãos no Brasil, na política, é a mesma ação dos cristãos na Era das Trevas. Vocês sabem que a Era das Trevas é aquele período que a Igreja Católica estava perseguindo, das cruzadas, tudo. O que a revista Veja está dizendo é que os cristãos podem de novo, vamos dizer, agir cristão no pensamento deles, que eu estou falando, todos os cristãos voltarem a matar. Por quê? Porque na história os cristãos sempre mataram. Isso saiu na revista Veja. Ou seja, no meu entender, o que esse erro cometeu foi até um crime. Entendeu? Dizer, comparar até a participação de cristãos na política hoje, que estão participando como cidadãos normais, comparar com a Era das Trevas, mas saiu na revista Veja. Então, irmãos, nós estamos, acredito, diante também de um grande confronto em que o cristianismo está sendo envergonhado na história. Nas escolas, os professores fazem sarcasmo do cristianismo. Porque, inclusive, nessa revista, ele fala o seguinte, o cristianismo não mudou nada nos últimos 500 anos, irmãos. Olha que coisa perigosa. E tem um outro repórter, se vocês quiserem também, que ele escreveu o seguinte, é só anotar essa frase que eu vou falar e pesquisar na internet. Lembra-se daquela frase de Diderot? Nós só seremos livres quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Você pode pesquisar na internet, teve um que escreveu assim, nós só seremos livres quando Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor. Você pode pesquisar isso que eu acabei de te falar na internet, que você vai achar. Olha o momento terrível que nós estamos vivendo. Um momento de muita incoerência e parece que
as pessoas não sabem o que estão falando, o que estão decidindo, como esse exemplo que nós acabamos de falar, pastores dentro da Assembleia de Deus que dizem que não acreditam mais na confissão de fé da Assembleia de Deus. Eu vi um exemplo nos Estados Unidos, irmãos, você pode pesquisar também na internet, o número de pastores que têm se declarado ateus. Pode pesquisar isso na internet, você vai encontrar. Existe uma entrevista e eles falando que o número de pastores que se declaram ateus, só que eles se declaram assim, se declararam para o entrevistador. Diz que cresce muito nos Estados Unidos homens que perderam a fé. Mas o cristianismo virou uma profissão para eles. Pode pesquisar que você vai ver isso. Olha o momento que nós estamos vivendo. Pastores ateus. Porque nós falamos de padres ateus lá na China, né? Que eles são ateus que são colocados como padres. Agora, alguém que pregava o evangelho e de repente se torna ateu, e não foi assim um ou dois, é um número grande. É um número grande. Como ele não entrevista, não diz, mas pela descrição que ele falou ali, é tudo protestante. Tanto que se você pesquisar também, nos Estados Unidos é comum. O protestante trabalha um ano na igreja protestante, no ano seguinte ele manda o currículo para a igreja católica e trabalha na igreja católica. No ano, ele, por exemplo, se ele é presbiteriano, ele prega que cultuar os mortos e purgatório é heresia. No ano seguinte, se ele vai para a igreja católica trabalhar, ele vai pregar que o purgatório é uma doutrina válida, que ele tem que tirar as almas lá do purgatório. Quem é que entende uma coisa dessa? Mas por que eles mudam? Porque parece que eles não estão olhando nada para a doutrina, para a Bíblia. Né? Vamos dizer, a Bíblia está esquecida para eles, é a única explicação. Porque não dá para, até pelo lado racional, o indivíduo um ano prega que o purgatório é paganismo e no outro ele pratica o ato de tirar as almas do purgatório. Olha que coisa estranha. Né? É uma coisa realmente muito estranha que nós estamos vivendo. Ok? Pois bem, e então eles, a finalidade é isso, no meu entender, é denegrir a imagem do cristianismo. Irmãos, eles conseguiram fazer isso e conseguem fazer isso. Hoje, a imagem do cristianismo, tá bom? É uma imagem assim de pessoas violentas que se matavam, né? E que matavam. As bruxas hoje aparecem aí, eu vejo no YouTube, né? Eu boto, por exemplo, pesquisando sobre perseguição às bruxas. Aí vi uma bruxa dos dias atuais falando lá, os cristãos nos matavam. E agora eles assim são pessoas respeitadas na sociedade, são vistas como vítimas. Por que os cristãos matavam essas pessoas? Né? E o que nós temos que fazer? Nós temos, se tiver a oportunidade de encontrar uma bruxa dessa, o início da evangelização é dizer para ela, os cristãos nunca te mataram. Os cristãos estavam morrendo, tá bom? Também pelo catolicismo. Quem te perseguiu foi o catolicismo, foi o protestantismo, que também matava bruxas. Pelo menos inventava essa história, né? Aquelas bruxas de Salem é a história mais famosa dos Estados Unidos, irmãos. Mas você pode pesquisar na internet que tem outras. Os protestantes também matavam bruxas, e como nós vimos historiadores falando, às vezes até mais violentos do que os católicos, né? Que era praticamente um padrão a violência dos protestantes. É realmente um momento, irmãos, que nós estamos vivendo, que nós temos que dizer, é atípico. As coisas que estão acontecendo no mundo são para nós abrirmos os olhos, porque são atípicos, são sinais do fim. A quantidade de notícia ruim que aparece no mundo, e eu estou falando de crescimento de notícias ruins, de guerras, né, de peste, de problemas entre as nações, ameaças de guerras, e também crises financeiras. A Argentina está aqui do nosso lado, passando uma crise tremenda. E tudo por conta da esquerda, que odeia o cristianismo. E a Argentina é um país que eles nunca deram liberdade aos anabatistas, nós podemos dizer isso. Eles não matam os anabatistas. Mas um anabatista que nasce na Argentina, ele é registrado como católico. Ele tem que crescer e depois solicitar que ele... Não, agora eu sou evangélico, por exemplo, da Assembleia de Deus.
Vocês conhecem, por exemplo, o Sóster de Cavalcante, que é missionário. Ele teve uma vez na igreja que eu estava pastoreando, eu até perguntei a ele, eu falei, como é a influência do Estado lá num país onde você tem que nascer católico, onde a religião oficial é católica? E ele contou casos até, por exemplo, assim, de pessoas pobres que vieram para a igreja dele, mas que a pessoa era tão pobre, ela recebia ajuda do Estado, e quem controlava isso eram os padres. O padre parou de dar ajuda a ela. Aí ela teve que voltar para a igreja católica, porque a igreja evangélica que o Sorte estava pastoreando não tinha condições de sustentar ela. Aí ele contou esse testemunho na igreja. E eu digo, por que que a Argentina, que era um país considerado melhor que o Brasil, por que ele vem caindo com o tempo? Uma das razões, eu digo, é porque eles não deram liberdade aos anabatistas. Até hoje, quem nasce na Argentina, que era, vamos dizer, os países da Espanha, né, eles são registrados como católicos. Né? O Brasil, né, graças a Deus, quando foi proclamada a República, né, foi separado a religião do Estado. Então, aqui no Brasil, apesar dos meios de comunicação falar de igreja católica e às vezes das outras igrejas chamar de seitas, isso está errado. É porque essas redes trevas de televisão, elas querem difamar as igrejas, até num ponto pequeno desse, porque na verdade, no registro do Brasil, são todas igrejas. Não existe a igreja católica e as seitas. Isso não existe no Brasil. E uma das razões do Brasil ser também um país até abençoado que está se desenvolvendo mais, é por uma dessas atitudes de dar liberdade aos anabatistas. Aqui é o local onde os anabatistas podemos dizer que tem liberdade no mundo. Nos Estados Unidos também, né? Em países como os Estados Unidos, mas no Brasil a liberdade é realmente muito grande. Então, já que aqui existe liberdade, qual é a estratégia? A estratégia é corromper. E isso está acontecendo. Quem estudar um pouquinho de doutrina, verá que a doutrina, pelo menos a Assembleia de Deus, está se corrompendo, onde nós temos pastores que não acreditam mais na confissão de fé da Assembleia de Deus e coisas que está sendo ensinado na escola dominical, que são, na verdade, heresias. Tá bom? Isso é o que nós estamos vendo nos nossos dias, né?